nós humanos nos apegamos muito a hábitos e esses, por se tornarem automáticos, muitas vezes, nós temos a dificuldade de mudar eles, mesmo esses hábitos sendo algo ruim para a gente. É muito interessante e acredito que vocês que me ouvem, que me assistem nesse momento, já passaram ou passam por isso e percebem que mesmo em algumas situações em que vocês, né, têm desconfortos por conta de alguns hábitos, mesmo assim é difícil mudá-los e sair dessa rotina que às vezes é até adoecedora. Então vamos lá, vamos pensar da seguinte maneira. A dificuldade em mudar hábitos é um problema comum entre nós seres humanos e que pode ser explicado por diversos fatores, como por exemplo a resistência, né, que o nosso cérebro desenvolve a mudanças, a necessidade de criar coisas, né, a dificuldade de criar coisas e romper com padrões que nós formulamos, né, nos nossos hábitos. No entanto, com paciência, com estratégia, com planejamento, com determinação, a gente consegue criar novos formatos de atividade, novos hábitos, nossas atitudes vão ser melhoradas, ajustadas. Nós sabemos que nada consegue ser mudado do dia para a noite com relação a hábitos, né? Isso só acontece quando de repente você sofre um acidente que fica paralisado, então tudo tem que mudar radicalmente. Mas na maioria das vezes exige esforço e tempo para que você consiga formular novos hábitos, novas mudanças para alcançar situações desejadas. Então vamos pensar o seguinte, diante de alguns fatores que nós humanos enfrentamos, que é a mudança. Um dos pontos que valem a pena nós pensarmos é: muitos de nós temos medo de algo novo. E todas as mudanças vão nos trazer algo novo. Então nós, enquanto humanos, né, habituados a determinados costumes, temos a dificuldade, a insegurança de buscar coisas novas, né? Seja lá trabalhos novos, companhias novas, né? Conhecimentos novos. O novo muitas vezes nos assusta, porque nós não temos ainda tanto tempo de convivência com aquilo, então é comum que isso nos deixe um pouco inseguros. Esse é um dos pontos que a gente precisa pensar como sendo necessário para a interpretação do porquê temos dificuldade de mudança. Um deles é o medo do novo. O outro ponto são as tomadas de decisões. Enquanto adultos, todos nós tomamos decisões. Muitas dessas decisões são por escolhas e muitas dessas são por falta de escolhas. Então, tomar decisões exige esforço e muito. Não é fácil tomar uma decisão, por exemplo, de sair de um trabalho que está lhe adoecendo. Não é fácil tomar a decisão de se afastar de alguma pessoa que está ali causando, né, adoecimento ou desconforto. Não é fácil, né, implantar em você uma rotina que pare de consumir determinado alimento. Não é fácil você tomar a decisão de mudar um horário de dormir e acordar, ou de ir para a academia, ou de desenvolver uma modalidade de estudo diferente que até então você não tinha. Então, tomar decisões exige muita força, muita energia, muita determinação. E manter essa decisão também exige muita, né, dedicação, porque às vezes a gente até consegue tomar uma decisão básica de projetar uma mudança, mas a gente não consegue manter esta decisão e por isso que a gente às vezes não consegue concluir muitos projetos. Então, lembrem-se, um dos primeiros pontos que a gente precisa lembrar é o medo do novo. O segundo é a dificuldade de tomar decisões, porque é uma energia muito grande que você precisa ter, além também de lhe trazer consequências, resultados. Toda decisão que você, enquanto ser humano, enquanto adulto, toma, vai lhe trazer resultados proporcionais à decisão que você está tomando. Quer ver um exemplo? Ontem foi domingo. Muitas pessoas acordaram no domingo cedo, talvez até mais cedo do que o de costume, durante a semana, para viajar. Outros acordaram um pouco mais cedo, ou quase na hora de costume,
para ir praticar um esporte, fazer uma caminhada, visitar alguém. E outros não acordaram mais cedo, acordaram às 11 horas da manhã e aí foram terminar de aproveitar o seu domingo. Então, o que é que eu quero que vocês entendam diante desses 3 exemplos? Do que acordou mais cedo para ir viajar, do que acordou no mesmo horário para ir praticar um esporte e do que acordou 11 horas da manhã. Cada um desses seres humanos teve de resultado no seu dia o proporcional ao horário que ele acordou. Da mesma forma que hoje, segunda-feira. Aquele que acordou cedo e foi buscar a sua proposta diária, sua meta diária, sua conquista diária, os desafios que ele enfrentou, ele teve que se esforçar para cumprir todas essas conquistas. Então, tomar decisões, elas são necessárias. Aquele que toma decisões planejando e por estratégia tem uma certa vantagem em algumas situações. Aquele que não tem opções e toma decisões de forma obrigatória, muitas vezes ele também cresce muito, só que em muitas situações ele também sofre, porque não é fácil tomar decisões por falta de alternativas. Imagine você que está aí no seu trabalho e de forma sem planejamento você é demitido ou demitida. O processo de ter sido demitido, você está obrigado, por não ter opções no momento, a buscar novas ocupações. Então isso lhe dá uma condição de não ter um planejamento prévio para isso que você vivenciou. Então você é obrigado a tomar decisões exatamente porque você é um adulto, precisa ter uma vida econômica ativa e precisa dar assistência a outras pessoas. Então, acabei de falar sobre o segundo ponto, que é muito comum na nossa vida, que nos causam desconforto sobre mudanças, que é a dificuldade de tomar decisões, porque nem sempre nós estamos preparados com o nível de responsabilidade e maturidade que a gente deveria ter enquanto adulto. Terceiro ponto, são exatamente os riscos que nós enfrentamos quando tomamos decisões. Aquele que decide tomar decisões e não leva em consideração os riscos, ele corre uma séria tendência de se frustrar, porque em toda decisão nós temos um risco. Aquele que decide acordar cedo para ir trabalhar ou para ir malhar, ele tem o proporcional do que fez. Aquele que ficou em casa, ele tem o proporcional do estar em casa. Aquele que decide beber, ele corre o risco do que tem na bebida. Aquele que decidiu fumar, corre o risco do que está no cigarro. Então, enfrentar os riscos é exatamente uma das coisas que também assusta a nós humanos diante de tomar decisões sérias, decisões de grande repercussão na nossa vida. Porque quando a gente não está consciente de que aquilo nos traz riscos, muitas vezes a gente faz sem ter cautela essas mudanças. Então, também é um outro ponto que precisa ser lembrado. Você está pronto e pronta para correr os riscos da sua decisão? Está pronto, pois vamos em frente, que você vai ter grandes conquistas na sua vida. Então, um outro ponto que precisa ser falado aqui, que acompanha a nós humanos diante da tomada de decisões para mudanças, é exatamente a zona de conforto. Nós, dentro da psicologia, também abordamos isso como ganho secundário. Muitos de nós humanos, mesmo numa situação um pouco desconfortável financeira, mas nós não estamos disponíveis ou não estamos com coragem de nos lançar buscando uma outra oportunidade de emprego que me faça ganhar melhor e que me faça ter mais sucesso. É como se eu estivesse ali estagnado, aborrecido, insatisfeito com o trabalho que eu tenho, mas eu não tenho coragem de buscar estudar para conquistar um novo emprego e um pouco melhor. Então isso me traz um ganho secundário. Muitas vezes esse ganho secundário é ter alguém ali que tenha pena de mim. Às vezes é ter alguém ali que me ajude com um certo material financeiro ou com uma determinada mão de obra. Então esses ganhos secundários também podem estar relacionados à sua condição de insegurança enquanto ser humano, de busca de validação. Pense o seguinte, como esse exemplo que eu acabei de trazer. Tem muitas pessoas que trabalham, não estão satisfeitos com o seu trabalho, mas também não têm iniciativa para buscar melhorias. Muitas pessoas vivem relacionamentos,
não estão felizes, não estão satisfeitos, não estão conseguindo ser produtivos, mas mesmo assim continuam no mesmo ritual de comportamentos adoecedor para ele e para a outra pessoa, tá? Então é importante ficar atento a essas condições que eu acabei de falar, que possivelmente a sua condição do momento deva estar se encaixando em alguma dessas situações. Ou você tem medo do novo, ou você tem dificuldade de dar o pontapé, tomar decisões, ou você não está pensando nos riscos que correm ficar parado, ou então o risco de tomar decisões, né? Ou você está tendo algum ganho secundário diante do cenário que você está. Lembre-se, na nossa condição de vida são fases, né? A cada momento nós temos fases que nós precisamos enfrentar. Quando nós enfrentamos essas fases, né, de forma consciente, sempre que surgir um novo momento, a gente vai estar crescendo emocionalmente e em maturidade. Quando a gente não consegue enxergar essa maturidade, a gente parece que estagna em algumas fases e não saímos dela, mesmo que a fase nos obrigue a se movimentar. Então vamos pensar da seguinte situação. Enquanto pessoas, nós apresentamos algumas resistências comportamentais, o que nós chamamos na terapia cognitivo-comportamental de rigidez cognitiva, que são padrões automáticos criados por seu pensamento, por sua crença, que muitas vezes você não sabe enfrentá-los. Então vamos destrinchar isso melhor para vocês compreenderem com mais clareza. A resistência cerebral, tá? Ou a rigidez cognitiva, tá? É quando o nosso cérebro tende, né, tem aquela tendência a não querer enfrentar certos pensamentos ou planejamentos porque não quer gastar energia. Então a gente não quer enfrentar aqueles padrões de atitudes, aqueles hábitos, tá? Que o nosso cérebro já tem um modo automático de lidar com ele e a gente não quer esse esforço, esse desgaste de ter que buscar coisas novas. Imagine você aí que não gosta de ler. Você sabe, você tem consciência de que a leitura é um processo de adquirir conhecimento, de habilidades, que lhe faz alcançar, né, boa linguagem de conversa, boa conscientização de pesquisa, boa postura crítica com relação a vários assuntos sociais, seja lá política, esporte, religião, o que for. A leitura lhe coloca numa condição de liberdade. A leitura é um contexto libertador que lhe traz análise, né, observação, conhecimento, autoavaliação e tantas outras questões que vão beneficiar você. Mesmo sabendo de tudo isso diante da leitura, muitos de nós não lemos nada. Passamos 1 hora, 2, 3, 4, 5 horas na rede social, às vezes sem fazer nada produtivo, só olhando lá o que o povo está inventando para ocupar a gente e quase sempre não buscamos ler nada que seja produtivo para a nossa vida. Só um exemplo de como que a nossa resistência cerebral, nossas rigidez cognitivas nos paralisam e nos incapacitam. É como se ela nos colocasse numa condição de autossabotagem, porque é uma resistência à mudança. E aí casa com outro contexto que vale a pena vocês lembrar, que é exatamente a busca do prazer. Muitas vezes nós humanos somos colocados em determinados locais, setores, posturas, exatamente pela busca de prazer do nosso meio de atitude. Quando eu estou estressado, aí eu quero ir para a rede social para desestressar. Quando eu estou cansado, aí eu quero jogar alguma coisa do tigrinho para me relaxar. Quando eu estou com raiva, aí eu vou fazer alguma coisa para me relaxar. Então é sempre busca de prazer. Ou então quando eu estou muito frustrado com alguém, aí eu vou comer. Porque isso me dá prazer. Então muitas das nossas resistências, das nossas condições cognitivas, nos colocam nesse lugar exatamente por a busca de prazer. Então nós temos a obrigação, enquanto adultos,
de refletirmos sobre o que nós fazemos, sobre calcularmos bem que mudanças você quer. Eu acredito que todo mundo que está aí me ouvindo, todo mundo que está aqui me assistindo, tenha clareza exatamente do que você quer enquanto ser humano. Se você não tiver clareza do que você quer enquanto adulto, enquanto ser humano, então vamos movimentar bem aí o nosso processo de reflexão para que a gente encontre um sentido para a nossa vida. Se você está aí me assistindo, me ouvindo e não sabe qual é o sentido da sua vida, qual é o propósito da sua vida, o que é que lhe deixa feliz, o que é que lhe gera prazer, então é necessário que você comece a pensar com mais cautela sobre você. Todos nós humanos temos condição de evoluir todos os dias diante daquilo que a gente quer, desde que a gente esteja ativo. Nossa mudança, nosso crescimento, nossa evolução, nossa maturidade só se constrói a partir de ser ativo. Ativo significa buscar diariamente aquilo que me preenche, buscar diariamente aquilo que eu quero para desenvolver novas habilidades, buscar diariamente aquilo que me traz sentido, aquilo que me dá prazer, aquilo que me acrescenta, que me agrega. Não adianta ficar paralisado só olhando para a vida do outro ou só absorvendo o que o outro comenta. Muitas vezes e quase sempre o outro comenta aquilo que ele pensa e não o que você vive. Essa semana eu fiz uma postagenzinha assim no meu Instagram que diz o seguinte: o outro comenta aquilo que ele pensa, não o que você vive. Lembre-se disso. Quando uma outra pessoa comentar algo sobre você, ou intencional, ou num formato de brincadeira, como muitas pessoas fazem, significa que ela está comentando aquilo que ela pensa. Não é o que você sente, tá? Só quem sabe o que você sente é você. Não esqueça disso, tá? Só quem sabe o que você sente aí, criatura, é você. O que a outra pessoa comenta, o que a outra pessoa interpreta é uma visão dela, não é sua, não. Então, por favor, não paralise e nem se coloque numa condição de não merecimento das coisas. Tem pessoas que, diante dessa condição, da dificuldade de mudança, se colocam num lugar como se não tivesse merecimento por sucesso, como se tivesse merecimento de conquistas, como se não tivesse merecimento de evolução. Se coloca sempre numa condição de complexo de inferioridade, como eu falava aqui na semana passada. E vamos pensar da seguinte maneira: todos nós queremos mudança, todos nós queremos crescimento, todos nós queremos evolução, todos nós queremos conquistas, vitória e aquela tão sonhada felicidade. Todos nós queremos ser felizes, não é verdade? Olha só que coisa incrível. Que coisa incrível da humanidade, que todo mundo quer ser feliz. Só que tem um porém. Nem todo mundo sabe o que é felicidade. Se pergunte aí, você que está aí me ouvindo, almoçando, se balançando de rede, trabalhando, viajando, né, num horário de folga aí. Se você que está aí me ouvindo, pense, o que é felicidade para você? O que bexiga é essa tal dessa felicidade que todo mundo fala, né? Onde é que ela está? Como é que a gente encontra? Como é que a gente desenvolve ela? Todo mundo fala sobre ela, todo mundo busca ela, mas a maioria das pessoas nem sequer sabe o que é felicidade. Né? Aí Maria José comentou aqui, né? O que me dá prazer é ter saúde e trabalhar todos os dias e seguir em frente, né? Exatamente, Maria José. Isso é uma condição que traz autoestima para todo ser humano. Está bem, confortável enquanto saúde e está construindo, né, um papel social, trabalhando, né, se cuidando, se assistindo e se desenvolvendo. Isso é muito normal e a gente precisa manter isso. Uma das coisas mais ruins que acontece com o ser humano, Maria José, é quando a gente não consegue ser útil, quando a gente não consegue estar ativo, quando a gente não consegue planejar nada da nossa vida. Né? Estar inútil, estar parado, estar passivo, estar sem conseguir desenvolver nada é horrível para nós enquanto seres humanos. Certo? Vamos lá, seguindo aqui nossa linha de raciocínio. Quando nós queremos a mudança, quando nós queremos a conquista da tal da felicidade, muitas vezes nós não sabemos como buscar isso. Dentro do processo da psicoterapia, né, que é um treinamento, né,
E aí quem nunca foi, muitas pessoas já tiveram a oportunidade, né, de alcançar desenvolvimento a partir de uma orientação com um psicólogo. Mas muitas pessoas nunca foram e não sabem nem o que é. Eu vou tentar descrever aqui para vocês. Dentro da psicoterapia, que é um treinamento, a psicoterapia é um treinamento que possibilita você, ser humano, compreender o que sente, o que pensa e por que age de tal forma. E também lhe apresenta ferramentas, condições de você construir a mudança que você entende que é necessária para você. Psicólogo nenhum pega na sua mão para ir procurar um emprego para você. Não, ele vai lhe mostrar, dentro do seu potencial, dentro da sua habilidade, dentro das suas possibilidades locais, o que é que você pode buscar enquanto ocupação. Então, esse processo gradual, essa mudança gradativa que você vai enfrentar todo dia, como Maria José falou aí, né, que todo dia gosta de estar bem, cuidar da saúde e buscar dia após dia o seu trabalho, a sua conquista, essa mudança gradual, ela exige atitudes e escolhas diárias. Nenhuma felicidade ela é permanente. A felicidade ela é um processo, ela é um estado, ela é uma sensação que ela precisa ser feita manutenção todos os dias. Manutenção é que nem saúde. Manutenção é que nem prosperidade, né? Alegria, felicidade é a prosperidade. É você ter possibilidade de todo dia buscar, de todo dia conquistar, de todo dia fazer manutenção e ajustar aquilo que lhe preenche. Na nossa vida humana, nada é estático ao ponto de não ter mais busca. Tudo precisa ser buscado todo dia. Felicidade é você conseguir buscar todo dia aquilo que lhe preenche, que lhe dá satisfação e conseguir sanar as condições que lhe trazem desconforto no seu dia a dia. Todo dia. Isso é felicidade, tá? Então, essa mudança gradual que nós buscamos todos os dias, né, para enfrentar essas dificuldades que são normais na condição de adulto, essas mudanças precisam ser processos, tá, de planejamento, primeiro. Depois, execução. E depois da execução, manutenção. Então, se você quer... Vamos pensar aqui que você quer fazer uma mudança de peso. Você está aí com sobrepeso. Então, por que você está com sobrepeso? Você tem algum tipo de adoecimento que possa lhe trazer o sobrepeso? Algumas pessoas têm, outros não. Você tem uma rotina alimentar que pode lhe trazer a condição de sobrepeso? Tem, algumas têm, outros não. Você tem oportunidade, né, fácil de trabalhar essa condição de sobrepeso, alguns têm, outros não. Então, é necessário que cada um na sua situação consiga planejar aquilo que seja melhor para a sua, né, mudança, para o seu rotina. Então, nós sabemos que para a mudança de peso é necessário primeiro entender o que é que está lhe engordando, né, lhe trazendo essa condição do sobrepeso. Para depois a gente saber quais os tempos que você tem para melhorar a sua alimentação, né, inserir exercícios e mudar a parte da sua rotina, né, horários de sono, de trabalho e tantas outras coisas, para que você consiga perder peso. Então, nada vai acontecer assim da noite para o dia, como se acende a luz. Toda mudança, todo processo, toda evolução exige planejamento, né, diante de uma meta que você tenha, execução, manutenção e diariamente aquela constância para buscar, o que nós chamamos de repetição para consolidar. E aí pensem o seguinte aí, povo querido. Todos nós vivemos a partir de hábitos e também a partir de algumas coisas que são improvisadas na nossa vida. Hábitos são adquiridos. Assim como nós temos o hábito de trabalhar, mas todo início de trabalho é um pouco ansioso, é normal. Nós também temos o hábito de malhar, ir para a academia ou de horário de comer, tudo isso são hábitos. Então, para você desenvolver novos hábitos, entenda, você precisa fazer repetidamente, algumas semanas, a mesma coisa para que isso lhe dê resultados suficientes para que seja, né, inserido no seu repertório comportamental uma rotina automática. Muitas pessoas começam a trabalhar com o computador e daqui a alguns meses conseguem digitar muitos números sem nem estar olhando para o teclado, só pelo hábito de saber onde está a posição. Mas isso não acontece com todo mundo, precisa de treino. Então, o que todos vocês, o que todos nós precisamos para desenvolver mudanças é treino. Entender que o novo realmente assusta, entender que tomar decisões exige esforço,
Entender que enfrentar os riscos faz parte do processo. Pode ser que dê certo e pode ser que não dê certo da forma que eu queria. Em alguns momentos você vai ter a opção para escolher e em outros momentos você não vai ter, você vai ter que tomar decisões porque não tem outra alternativa. E compreender por que muitas vezes você se coloca numa condição ali de fazer corpo mole ou de não conseguir mudar. O que é que tem de ganho secundário nessa sua vida? Que isso lhe coloca numa condição mais de fragilidade e de não conseguir mudar. Então vamos pensar sobre isso. Vamos pensar sobre isso com muita cautela. Então esse processo ele é sempre gradual. Não existe nada pronto e automático. Vamos pensar em outra coisa positiva aqui que a gente deve ter, que é a nossa motivação. Qual é o motivo que vai fazer você buscar uma forma de emagrecer? Qual é o motivo? Alguns apenas por estética e outros por questão de saúde. Tem pessoas que precisam emagrecer, mas só vai emagrecer quando o médico diz, olha, você está com gordura no fígado e se você não for se exercitar e melhorar a sua alimentação, você vai morrer. Aí você não tem outra alternativa e vai ter que ir, né? Quais são os motivos que vai fazer você procurar um outro emprego? Quais são os motivos que vai fazer você mudar o horário de dormir? Quais são os motivos que fazem você ir procurar um novo estudo? Se afastar de alguém? Enfim, são várias as possibilidades que você tem que pensar. Qual é o motivo? Eu tenho que mudar o meu hábito de comer porque essa comida não está fazendo bem para mim. Ótimo. Tá? A motivação é uma das coisas importantíssimas que nos energiza. Né? A motivação é o combustível. O seu motivo é o combustível para fazer você buscar a todo momento aquilo que você quer para estar bem. É preciso ficar atento com as suas emoções negativas sobre o que você está vivendo. As emoções negativas é quando você fica envergonhada ou envergonhado porque não deu certo a primeira tentativa. Emoções negativas é quando você sente culpa, medo, né? Quando você se sente frustrado em mudar, ou então porque teve alguma recaída. Essas emoções negativas é como se elas fossem obstáculos na sua vida por conta do processo que é lento. Tem muitos processos que vão ser lentos e às vezes levam meses. Tá bom? Não paralise por conta de alguma emoção negativa. Não desista por conta de um resultado que não saiu da forma que você queria. Nós, enquanto seres humanos, sabemos que tentamos e continuaremos a tentar. Nossa vida é um eterno processo de tentativas, erros e acertos. Nossa vida é um eterno e constante processo de tentativas, de escolhas, de decisões, enfim. Tome cuidado também com aquelas influências externas que muitas vezes lhe botam para trás. Vão ter muitas pessoas que vivem com você, mas que nunca lhe encorajam a nada. Vão ter muitas pessoas que se dizem amigas, entre aspas, que nunca lhe motivam para nada, que nunca lhe ajudam, que nunca lhe incentivam. E aí muitas vezes essa mudança também não acontece porque as pessoas não lhe dão ali aquela injeção de ânimo que você precisa. Você precisa ter dentro de você a energia, a determinação e a escolha de mudar. Nem sempre o outro vai lhe encorajar. Entenda. Muitas vezes, aquela pessoa que está com você não lhe motiva porque, na verdade, ela não quer lhe ver bem. Ela prefere que você esteja mal do que esteja melhor que ela. E aí, muitas vezes, você às vezes até tenta, só que não continua porque a outra pessoa fica ali botando para baixo. São as pessoas pessimistas, são as pessoas negativas, que só criticam, que só desmerecem, que não validam seu esforço. Entenderam? Cuidado com essas pessoas. Então vamos lá. Quem quiser aí de repente fazer alguma mudança na vida, pegue papel e caneta que agora eu vou dizer o manual de como fazer uma mudança bem, com maturidade na sua vida, de forma tranquila, de forma consciente, para você chegar onde você merece, onde você precisa. Pega o papel aí, Dona Maria, e bota aí
perto de você, que eu vou tomar aqui um gole d'água e vou dizer agora o passo a passo de como você conseguir planejar e executar um processo de mudança na sua vida. Vamos lá. Primeira coisa que você precisa ter de muito bem claro é qual é a sua meta com relação a isso. Então vamos lá. Vamos considerar, eu vou levar aqui em consideração uma meta aqui de exercício físico. Tá? Vamos seguir aqui da meta. Um exercício físico. Tá? Ou de repente estudo. Vou falar sobre duas metas. Primeiro, uma de estudar e outra de exercício físico. Então você precisa ter uma meta muito realista e muito clara do que você quer. Eu quero estudar. Vou fazer uma faculdade. Pronto. Que profissão você quer ser? Vamos procurar. Se você ainda não sabe que profissão você quer exercer, a gente pode até lhe ajudar fazendo uma orientação vocacional para você entender dentro do seu potencial qual profissão fica melhor para você. Mas se você já tem, de repente você diz, não, eu quero ser fisioterapeuta. Pronto. Se você já sabe, já escolheu que quer ser fisioterapeuta, primeira coisa que você precisa fazer é saber onde é mais fácil de você fazer, né? Escolher a faculdade que é mais fácil de você cursar o curso. E aí você vai considerar, né, distância de acesso, se for fazer presencialmente, né, se for semipresencial, não sei se tem. E também valores, né? Quanto que custa para mim se eu for fazer no meio particular? Primeira coisa é isso, saber a meta que você quer. Estudar, que curso? Esse. E onde encontrar? Aqui, já sei, pronto. É esse o primeiro ponto. Ou então vamos considerar que você é o exemplo 2. Que quer começar a fazer exercício físico para o seu bem, para o seu peso, para a sua saúde, para dormir melhor. Pronto. Eu quero emagrecer, eu quero fazer exercício físico, né? E qual é o formato de exercício que você quer fazer? Quer fazer academia? Quer fazer caminhada? Quer fazer corrida? Quer fazer pilates? Quer fazer funcional? Escolha uma modalidade para você fazer exercício. Escolhi uma modalidade, escolhi. Pronto. Agora onde é que tem isso? Pronto. Lá onde eu moro não tem funcional. Eu vou fazer academia. Pronto. Pega lá a academia e vá se matricular na academia. Mas antes de se matricular na academia e começar, você precisa de materiais adequados para ir para a academia. Você precisa, né, de calçados adequados para ir para a academia, roupas adequadas para ir para a academia. Você não vai para a academia malhar de calça jeans. Então, tem que ter algo mais adequado, mais confortável para a sua adaptação do exercício. Então, primeiro ponto é estabelecer metas pequenas que sejam fáceis de ser alcançadas. Não adianta você fazer uma meta muito grande e não ter possibilidade de executá-la. Faça uma meta pequena que você consiga cumprir. Segundo ponto, quem pode lhe ajudar para você fazer os exercícios ou estudar? Vamos considerar que você é uma mulher que tem filhos e eles ainda não são maior de idade e precisa de um apoio de alguém para ficar com eles enquanto você está na faculdade. Aí você vai ver quem são, né? Irmãos, pai, mãe, esposo, esposa, que podem lhe dar esse suporte, né? Que grupos familiares que vão lhe dar essa, né? Que vão lhe dar essa ajuda para, né, fazer companhia ao seu filho ou à sua filha no momento em que você estiver fazendo lá a sua meta, tá bom? Terceiro ponto. Você precisa entender que é normal que algum dos seus planos não aconteçam e não dê para você executar da forma que pensou. Pode ser que no meio do percurso aí alguma coisa dê errado como você planejou. Então entenda, siga em frente, se necessário recomece, refaça o projeto, não desista. Um dos pontos fundamentais para o sucesso é você nunca desistir. Tá bom? Ponto 3 já foi. Vamos ao ponto 4. Que tipo de ferramentas é que você vai precisar para executar todo esse processo? Como que você vai conseguir progredir no seu movimento, aí no seu hábito? Imagina você está
tentando emagrecer. Aí você já começou o exercício físico, mas você precisa de uma mudança alimentar. Onde é que você está buscando? Né? Onde é que você está buscando as melhorias? Existem muitos profissionais que até gratuitamente fazem algumas consultorias aí no YouTube, aí no Instagram, sobre rotina alimentar para quem quer perder peso, dicas de exercícios. Você precisa saber que ferramentas está usando no seu processo de mudança. Estou estudando. Você está buscando apoio em quem para estudar? Forme grupo de estudos. Procure, né, pesquisar e ler quem é referência no assunto. Se for necessário, procure uma consultoria profissional. Não tem problema nenhum em você, em algumas ocasiões, precisar de um apoio de um nutricionista, precisar de um apoio de um, né, educador físico. Não se preocupe. Todo o processo tem suas ferramentas necessárias em que você precisa estar muito bem planejada. Entenda, esse processo ele vai durar meses. Ninguém vai conseguir ter uma mudança corporal, perder peso, ganhar massa, ficar mais, né, confortável em uma semana. Não, 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 não. Você está há 30, 40 anos com esse mesmo hábito. Para você mudar 30, 40 anos um hábito, é preciso ter muitos dias, meses, certo? Não se preocupe. Se necessário for, procure um profissional de saúde. Se necessário for, procure um profissional de educação física. Se necessário for, procure um psicólogo. Se necessário for, procure um nutricionista. Não pare e não deixe de buscar. É natural que algumas pessoas, pelo local que vivem, pela sua condição financeira, tenham um pouco mais de limitação por conta disso. Se você não tem possibilidade de buscar um apoio profissional com facilidade, faça exercício, faça caminhada. Acredito que a maioria das pessoas hoje conseguem ter acesso à internet. Então imagine, se você consegue hoje ter um acesso à internet e fica só no YouTube aí ou no Instagram olhando a vida do povo, vá pesquisar dicas de como fazer exercício que você aprende, vai ter um benefício para você. Tá bom? Não esqueçam. Entender que esses fatores dificultam a mudança, mas nem sempre serão suficientes. Vamos adotar estratégias que sejam, né, eficazes para você conseguir de razoavelmente alcançar as suas metas desejadas, promovendo um estilo de vida, né, promovendo uma mudança de forma equilibrada e assim sucessivamente. Tenha cuidado aos apegos emocionais. Muitas vezes você se apega emocionalmente a algumas coisas ou a algumas pessoas e essas pessoas e essas coisas não lhe ajudam. Não tenha medo, não tenha receio de se afastar ou de dizer não para algumas coisas ou pessoas que às vezes não lhe ajudam. Tá? É preciso ter bons vínculos, é preciso ter boas referências, é preciso ter boas, né, companhias. Vamos lá, vamos buscar apegos saudáveis. Busque pessoas e sentimentos que lhe deem segurança, que lhe deem, né, orientação, que lhe motivem. Faça vínculos com pessoas que estão nas mesmas metas. Se você vai para a academia, possivelmente lá você vai encontrar alguém que esteja com as mesmas expectativas que você com relação à mudança de vida. Se você começa a estudar, fazer um cursinho ou de repente frequentar uma determinada instituição, é comum que você também lá encontre pessoas que tenham as mesmas aspirações que você. Então, quando você tem essa condição de conexão com essas pessoas vão dar um suporte. Essas pessoas também vão estar lhe encorajando para você seguir a sua rotina e até encontrar a sua meta, né? Não é isso? Cris disse aqui, ó, tá na internet olhando só a vida alheia? Tem gente aí que não usa a internet para o seu bem em nada, né, Cris? Só fica aí olhando a vida do povo e fofocando, sabendo quem tá, né? Quem tá ficando com quem separou de quem tá com quem tá na novela, quem tá não sei o quê, quem foi isso, quem fez aquilo, enfim. Olha na roupa de fulana, o penteado de fulana, a maquiagem de fulana, né? Cuidado. Não vá perder seu tempo com essas coisas não, porque não lhe ajuda em nada, viu? Vá cuidar da sua vida, que é melhor. Ganha muito quem olha para si e quem constrói a sua prosperidade, né? Cuidado com aquelas demandas
que lhe geram dependência emocional, né? Cuidado com o apego excessivo a algumas pessoas que lhe sugam. Cuidado com os problemas de autoestima que você tem, se comparando com as pessoas lá da própria rede social, que estão lá botando filtro, criando imagem distorcida para dizer que a vida delas é perfeita. Cuidado. A internet, o Instagram, a maioria do que tem lá é mentira, não é verdade. Lhe digo com propriedade. Quem se baseia somente pelo Instagram está sendo besta. Deixe de ser besta. Pare de viver o que o Instagram está dizendo. Vá viver a sua vida de forma real. No Instagram, se o Instagram fosse verdade, não precisava de filtro para mudar a imagem de ninguém e dizer que a pessoa já se acorda maquiada. Que invenção. Procure o seu lugar. Viva a sua vida. Deixe de ser besta. Pare de ficar se baseando por um stories de 15 segundos que você está vendo no Instagram. Não é verdade, não. Se fosse verdade, todo mundo vivia de uma forma totalmente diferente. Não precisava estar se mostrando no Instagram por conta disso, não, tá? Cuidado na sua forma interpretativa, que é enganosa, tá? Cuidado com aquelas situações em que você, às vezes, quer ter uma demanda em que parece que quer controlar tudo. Pare de querer mudar as outras pessoas, porque isso lhe suga, lhe esgota e você não sai do canto. Tem muitas pessoas que não conseguem mudar sua vida, não conseguem crescer mais, porque fica querendo mudar os outros. Pare com isso. Querer mudar os outros é uma coisa cansativa, estressante e pior, os outros muitas vezes não querem mudar. Tá? Seja inteligente. Mude você. Você mesmo. Tá bom? Não vá gastar suas coisas por conta disso, né? Muitos de nós temos dificuldade para lidar com as percas. Muitas pessoas, por conta de uma pequena frustração, trava, paralisa e não recomeça. Eu sempre digo aos meus clientes, aos meus ouvintes, aos meus amigos, que nós, enquanto seres humanos, precisamos pensar e agir como se fôssemos um GPS. Quando você está aí viajando, que precisa usar o GPS para lhe guiar alguma coisa, quando você erra o trajeto, ele lhe dá outra alternativa. Ele não manda você parar, não. Ele lhe dá outra alternativa. E é assim que a gente precisa seguir. Todos nós humanos precisamos buscar alternativas quando a primeira tentativa não dá certo. Sempre vai haver uma forma de continuar. Sempre vai haver uma forma de administrar bem aquilo que você está vivendo. Não se preocupem. Nossa vida vai ser uma eterna tentativa, uma eterna, né, mudança, crescimento, constância e assim sucessivamente. Não podemos parar de tentar. Enquanto adultos, todos os dias a gente acorda para resolver problemas. Ora problemas pessoais, ora problemas profissionais, né, ou sociais. Mas todos os dias a gente acorda para resolver problemas. Não se culpe, não se cobre, não desista, não queira nada automático porque não vai acontecer. Tudo é uma questão de constante, uma questão de caminhada. Todo dia é um processo novo. Tem mais um aqui novo para vocês memorizarem aí. Anotem aí na parede de vocês. Cada um levanta o pé de acordo com o degrau. Não adianta querer andar no degrau do outro, ou na escada do outro, ou na velocidade do outro. Não. Meça você pelo seu degrau, pelo seu tempo, pelo seu potencial. Se você não pode subir 2 degraus, suba um de cada vez. Não vá querer inventar coisas somente porque você viu a pessoa mostrando lá no Instagram, não, tá? Pare com isso. Deixe de ser infantil. Muito bem, pessoas. Estamos chegando aqui aos nossos momentos finais do dia de hoje. Tá? O nosso tema aqui foi dificuldades para as mudanças. E aí muitos de nós temos dificuldades pelo medo do novo. Outros têm dificuldades porque tem que fazer muito esforço para, né, tomar decisões. Outros não consideram os riscos que enfrentam. Outros não têm opções de escolha, vão fazer obrigatoriamente. E outros têm alguns ganhos secundários por conta dessa passividade que tem. Estudem e pensem. Construa sua meta, né?
de forma bem objetiva, busque as ferramentas que você precisa para isso, busque as pessoas que possam lhe apoiar nesse processo, né? Caminhe de forma estratégica, cuidado com aquelas pessoas que só querem botar para trás você, né? Só lhe depreciam, só lhe criticam, só lhe buscam segurar de forma pessimista. Se for necessário, busque um apoio profissional do psicólogo, do nutricionista, do educador físico, qualquer pessoa, um médico. Vá buscar aquilo que você entende que é o que você merece. Não paralise diante das situações difíceis, até porque nessa vida a única coisa que cai do céu é chuva. E olha que mesmo assim tá pouco, nunca mais cai uma chuvinha aqui no sertão. Todas as outras coisas você precisa buscar com o seu esforço. Tá bom? Estamos aqui encerrando nosso momento de hoje. Quero aqui aproveitar e deixar aqui um abraço caloroso às pessoas que estão aqui ao vivo comigo no Instagram agora, né? Janaína Viana, Diane Alves, Joana Paula, Edilene Costa, Maria José Vieira e a minha irmã Joseane Pereira. Um grande abraço. Assim como também a todos os que estiveram aqui, que passaram por aqui no momento, né? O Gilmar, alô Gilmar, alô Gildete, tá lá em Piranhas me assistindo. Um grande abraço a Fátima, a Cris Vieira, muita gente boa passando por aqui, ó, aqui dando um joinha pra gente encerrar o nosso momento de hoje aqui, ó. Dona Rosa da Mata tá lá em Carneiro, Valdilânia, Fátima, todos vocês. Um grande abraço a todos, uma excelente semana, uma abençoada tarde. E nós vamos encerrando por hoje. Na sonoplastia, Leonardo Dionísio. Na direção é Flávia Gouveia. No comando, na liderança, é Givaldo Caribão e Caribão Júnior. Até a próxima segunda, se Deus quiser. Programa Consultório Emocional, segunda às 12 horas, aqui na Milênio FM. Sintonize, participe.